Maria Alice vai na igreja com Leonardo. A filha de Virgínia e Zé Felipe deixou todos de boca aberta com o que falou para o padre. Leonardo ficou imóvel com a fala da neta. A pequena fez Virgínia e Zé Felipe perceber o mal que estavam fazendo à família. O que Maria Alice disse na igreja que deixou todos arrepiados? Mas antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe desse relato de arrepiar. Era um domingo como tantos outros. O sol começava a nascer tímido por entre as árvores. As ruas ainda estavam quietas, como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa por alguns instantes. Na casa de Leonardo, o silêncio também reinava, mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que precede algo importante, como se a própria manhã estivesse aguardando o desenrolar de uma história especial. Maria Alice, de apenas 4 anos, despertou mais cedo do que de costume. Seus olhos grandes e atentos encaravam o teto como se buscassem respostas para perguntas que ainda nem sabia fazer. A filha mais velha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, um casal conhecido em todo o Brasil. Mas naquela casa, naquele momento, Maria Alice era apenas uma menina. E, ao mesmo tempo, muito mais do que isso. Havia algo nela que transcendia a infância comum. Uma pureza diferente, uma sensibilidade que escapava às palavras e fazia até o vento parecer mais gentil ao seu redor. Leonardo, seu avô, observava tudo em silêncio da porta entreaberta. Já conhecia muitos silêncios na vida, mas aquele da neta tinha um peso diferente. Havia em Maria Alice uma quietude que não era tristeza, mas também não era leveza. Era contemplação. Como se ela estivesse prestes a descobrir algo, ou talvez apenas sentindo demais para uma criança tão pequena. Quando ela ouviu, sorriu com delicadeza e perguntou com a voz suave e carregada de curiosidade: "Vô, hoje é dia de Jesus, né?" A pergunta, simples e doce, caiu como uma pedra num lago calmo. Leonardo sentiu o arrepio. Era só uma pergunta, mas parecia um chamado. Como se aquela manhã guardasse algo sagrado. Ele se aproximou, acariciou os cabelos da neta e respondeu: "É sim, minha flor. E acho que ele vai gostar muito de te ver hoje." A manhã seguiu com uma leveza quase sagrada. Depois de um café simples e cheio de carinho, Leonardo sugeriu à neta que fossem à igreja. Maria Alice assentiu com a cabeça, ainda com aquele brilho silencioso nos olhos. Vestiu um vestidinho branco com pequenos detalhes em azul, sapatos baixos e um lacinho preso no cabelo, como quem se preparava para um encontro importante. No caminho, a cidade parecia continuar em silêncio, respeitosa. Leonardo a conduzia pela mão, e mesmo ele, acostumado à rotina, sentia que aquele não era um domingo qualquer. A igreja era pequena, discreta, no alto de uma rua de paralelepípedos. Não havia luxo, mas havia fé. Um cheiro suave de flores e madeira antiga preenchia o ambiente. Os bancos de madeira rangiam sob os fiéis, que entravam devagar, alguns de mãos dadas, outros em silêncio, mas todos com o coração aberto. Era uma daquelas igrejas em que a fé se podia quase tocar, onde o brilho da luz entrando pelos vitrais criava desenhos no chão como se Deus pintasse com o sol. Maria Alice entrou com passos calmos, como se estivesse em casa. Seus olhos percorriam cada detalhe, as velas acesas, o altar simples, o padre sorridente que conversava com os fiéis. Ela não compreendia totalmente o que via, mas sentia. Algo dentro dela parecia vibrar, como se o coração soubesse o que a mente ainda não entendia. Sentou-se ao lado do avô e ficou olhando tudo em silêncio. Quando o padre começou a falar, Maria Alice ouviu atenta. Ela não entendia todas as palavras, mas parecia absorver cada gesto, cada entonação. Leonardo, ao seu lado, percebeu a forma como ela se emocionava mesmo sem compreender racionalmente. Antes da comunhão, ele se abaixou e explicou que ela ainda não podia comungar, mas que poderia receber uma bênção. Os olhos da menina se iluminaram. Ela não sabia bem o que era aquilo, mas sentia que era importante. E, dentro dela, algo começava a crescer. Algo que nem ela ainda sabia como chamar, mas que se aproximava muito da fé. Quando o momento da comunhão se aproximou, um silêncio respeitoso tomou conta da pequena igreja. Os fiéis formavam uma fila discreta, caminhando com passos lentos em direção ao altar. Maria Alice olhava cada pessoa com atenção, como se esperasse algo. Leonardo a incentivou com um gesto suave, e ela se levantou. Caminhou devagar, com as mãozinhas juntas e os olhos marejados, como se soubesse, mesmo sem entender completamente, que aquele instante era maior do que ela. O padre,
Um senhor de rosto bondoso e olhar acolhedor sorriu ao vê-la se aproximar. Ajoelhando-se levemente para ficar na altura da menina, perguntou com delicadeza: Filha, o que você quer pedir a Jesus hoje? A pergunta pairou no ar como uma nota suspensa. A igreja, já em silêncio, mergulhou ainda mais fundo numa quietude solene. Todos pararam. Até os que estavam na fila, até as velas pareciam queimar mais lentamente. Era como se o tempo houvesse sido segurado por um fio invisível. Maria Alice respirou fundo, engoliu em seco e falou com a voz trêmula, mas firme. Quero pedir para Jesus cuidar da minha família, da mamãe, do papai, da Florzinha, do meu maninho e também do meu coração, que às vezes dói e eu não sei porquê. O nó na garganta se transformou em lágrima. Não uma lágrima de criança manhosa, mas uma lágrima que parecia ter vindo de um lugar muito antigo, muito íntimo. Me conta aqui nos comentários o que você achou do pedido da pequena Maria Alice. O que será que levou ela a fazer esse pedido? Foca até o final e veja a resposta que o padre com sua sabedoria deu à pequena. O efeito foi imediato. Algumas pessoas levaram as mãos ao rosto. Outras fecharam os olhos. Leonardo, parado alguns passos atrás, sentiu um choro que não era só dele. Era da alma, de tudo o que ele já havia vivido e agora revivia na sensibilidade da neta. Aquela oração não era só um pedido. Era um espelho. Um grito silencioso por amor e presença. Um lembrete para todos ali, especialmente para os que viviam correndo, esquecendo do essencial. A pureza daquela menina, com sua dor indefinida, havia silenciado um tempo inteiro. E naquele silêncio, Deus parecia estar mais perto do que nunca. O padre se emocionou visivelmente. Com ternura, fez o sinal da cruz na testa de Maria Alice e disse em voz baixa, quase como um segredo: Maria Alice, Jesus já ouviu sua oração, pode confiar. Ela sorriu, ainda com os olhos úmidos, e voltou devagar para o banco onde Leonardo a esperava de braços abertos. Sentou-se no colo do avô e ficou em silêncio, abraçada a ele, enquanto o restante da missa seguia. Mas, para muitos ali, o momento mais sagrado já havia acontecido. O clima dentro da igreja havia mudado. Alguns cochichavam. Ela tem algo diferente, essa menina é especial. Depois da missa, de volta à casa do avô, Maria Alice pediu lápis de cor e uma folha em branco. Sentou-se à mesa e desenhou com calma. No centro da folha, uma cruz simples, feita com traços suaves. Ao lado, escreveu com as poucas letras que já sabia juntar: Jesus ama minha família. O desenho era singelo, mas carregado de significado. Leonardo olhou, emocionado, e soube na hora que aquele papel era um tesouro. Guardou com cuidado entre as páginas da Bíblia, como se fosse uma relíquia viva daquele dia. Poucas horas depois, o celular de Leonardo vibrou com uma chamada de vídeo. Era Virgínia. Ela queria saber como a filha estava, como tinha sido a missa. Maria Alice correu para o colo do avô e, com alegria, começou a contar tudo. Falou da igreja, do padre, do pedido que fez a Jesus. Eu pedi para ele cuidar da gente, mamãe, porque meu coração estava doendo e eu não sabia por quê. Do outro lado da tela, Virgínia não conseguiu conter as lágrimas. Era um choro diferente. Não era tristeza, nem culpa pura. Era o choro de quem acorda. Um choro de alma, de quem percebe que estava dormindo em meio ao barulho da própria rotina. Ao terminar a ligação, Virgínia ficou em silêncio por alguns minutos, ainda com o celular na mão. Depois, ligou Zé Felipe. Precisava conversar. O que a filha havia dito mexera fundo. Era hora de olhar para dentro. E, principalmente, de olhar mais para as filhas. Aquela noite foi diferente na casa de Virgínia. Ela e Zé Felipe conversaram sobre os filhos. Depois da conversa, os dois ficaram calados por um tempo, refletindo sobre cada palavra dita por Maria Alice. Não era apenas uma fala de criança. Era um espelho, um lembrete de algo essencial que estava sendo deixado para trás. No dia seguinte, sem fazer grandes anúncios ou postagens, Virgínia começou a mudar pequenos hábitos. Passou a insistir para que os compromissos terminassem mais cedo, preferiu reuniões em casa sempre que possível e evitou gravações aos domingos. Não era por marketing, era por saudade, por amor, por um coraçãozinho que havia dito, com dor, aquilo que ela mesma tinha medo de sentir. Zé Felipe também mudou. Começou a levar as meninas na escola quando conseguia, passou a dormir menos em estúdios e mais nos quartos das filhas. Às vezes,
simplesmente deitava ao lado delas em silêncio, observando. E era nesse silêncio que ele sentia a presença que sempre buscou nas canções. Maria Alice, sem saber, havia despertado algo nos dois. Não era um milagre sobrenatural. Era a força da pureza que quebra resistências, que atravessa as defesas mais profundas. Era uma oração que, mesmo pequena, reverberava em cada atitude dos pais. Os gestos eram simples: um café da manhã juntos, um passeio sem celular, um olhar mais demorado. Mas o impacto era imenso. A casa começou a se tornar mais leve, menos agitada. As meninas riam mais, os abraços duravam mais tempo. Tudo continuava como antes aos olhos de fora, mas por dentro, tudo havia mudado. A fé de uma criança havia curado feridas invisíveis. Havia reconstruído pontes com palavras doces e lágrimas sinceras. Por que estar presente, eles entenderam, vale muito mais do que qualquer presente. E cada pequena atitude agora era um esforço consciente para não deixar que a correria engolisse o essencial. A família, antes sufocada por prazos e telas, voltava a respirar. E cada respiração vinha com o nome dela: Maria Alice. O tempo passou, como sempre passa, mas aquele domingo jamais foi esquecido. Para Maria Alice, talvez tenha sido apenas mais um dia bonito, com igreja, desenho e a companhia do vovô. Mas para quem presenciou sua oração, aquele instante virou memória eterna. Leonardo ainda guarda o desenho dentro da Bíblia, entre as páginas gastas pelo tempo. De vez em quando, ele o retira, passa os dedos devagar sobre a cruz colorida e lê em voz baixa a frase escrita pela neta: Jesus ama minha família. E toda vez que faz isso, sente de novo o arrepio daquele dia, como se o céu tivesse tocado a terra só por um instante. Virgínia e Zé Felipe, mesmo em meio a um turbilhão, que continuam fazendo parte de suas vidas, carregam agora um novo entendimento. Sabem que a fama é passageira, mas o amor deixado em cada gesto permanece. A oração de Maria Alice foi como um sussurro divino, acordando corações adormecidos. E ainda que ela própria, tão pequena, não compreenda o tamanho da transformação que provocou, o mundo ao seu redor nunca mais foi o mesmo. Às vezes, a voz de Deus não vem com trovões ou sinais no céu. Às vezes, ela vem baixinha, embargada por uma criança de olhos marejados e mãos pequenas, dizendo que o coração dói e que tudo o que ela quer é ver sua família bem. E é nesse tipo de simplicidade que mora o sagrado. No gesto puro. Na dor sincera. No amor sem exigências. Maria Alice talvez tenha vindo cumprir uma missão neste mundo. Não com discursos, nem com grandes feitos. Mas com a presença. Com a fé de quem acredita que Jesus pode cuidar de tudo. E assim, com a leveza de uma criança, ela lembrou aos adultos que o que realmente importa são os sentimentos simples, os gestos verdadeiros, e o amor de quem tem coragem de acreditar em milagres. Porque enquanto existirem crianças que oram com o coração, ainda há esperança. E essa esperança tem nome, tem voz e tem o olhar profundo de Maria Alice. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, não deixe que ela pare por aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do que realmente importa e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que aquecem a alma. Aqui, cada conto é uma semente de fé, amor e esperança. Seja parte dessa corrente do bem. Porque juntos, espalhando luz, podemos transformar o mundo, um coração de cada vez. E lembre-se, às vezes, a maior mudança começa com a oração sincera de uma criança. Até a próxima história, e que Deus te abençoe.